Antes de ser amaldiçoado como criatura das trevas, o dragão era o símbolo mais antigo da sabedoria divina. Em civilizações que antecedem o cristianismo em milhares de anos, ele representava a força que dá vida ao cosmos, o fogo sagrado que anima o universo e desperta a consciência. Do Egito à China, da Suméria à Grécia, o dragão sempre foi um guardião da luz, o portador do conhecimento oculto que separa os deuses dos homens. Mas algo aconteceu. Em algum ponto da história, essa figura sublime foi invertida. O dragão passou a ser visto como o inimigo, o mal a ser derrotado. E, paradoxalmente, foi justamente quando o símbolo do Cristo começou a se espalhar pelo mundo que essa inversão se consolidou. A pergunta é por quê? Nos ensinamentos mais antigos, os que foram suprimidos ou escondidos, Cristo não era apenas o Cordeiro, símbolo da pureza e da obediência, mas também o dragão de luz, o fogo divino encarnado na matéria. Esse duplo aspecto revelava o equilíbrio entre força e compaixão, entre o poder criador e o amor redentor. A Bíblia que conhecemos hoje fala em dragões como monstros do caos, mas os textos apócrifos e as tradições gnósticas trazem outro sentido. Em antigas interpretações, o dragão era o Cristo primordial, o Logos em movimento, o sopro ardente de Deus que deu origem à criação. Ele não era o destruidor, mas o transformador. Era o fogo alquímico que purifica, dissolve e renasce em luz. O Apocalipse, lido pelos olhos do iniciado, revela esse segredo. Quando João fala do dragão vermelho, ele não está descrevendo uma criatura física, mas uma força cósmica, a mesma energia divina que, se não for compreendida, parece devastadora, mas quando é dominada se torna libertadora. Esse é o mesmo fogo que Moisés viu na sarça ardente, o mesmo fogo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. O fogo vivo de Cristo, o dragão solar. Os gnósticos chamavam essa energia de Sophia Pneuma, o espírito da sabedoria, e afirmavam que Cristo era o portador do fogo serpentino que habita em cada ser humano. A serpente e o dragão, nesse contexto, não eram inimigos da fé, mas símbolos da iluminação interior, da energia que sobe pela coluna vertebral como uma chama, o que o Oriente chama de Kundalini e os hermetistas chamavam de fogo da alma. Mas por que esse símbolo foi apagado? Porque o dragão representa o poder direto do espírito, e esse poder não pode ser controlado por instituições. Ele desperta o divino dentro de cada indivíduo, sem necessidade de intermediários. É o Cristo interno, o Deus vivo que habita o coração e a mente do buscador. Os antigos místicos cristãos conheciam esse segredo. Alguns monges do deserto, influenciados pelas escolas gnósticas e herméticas, falavam do Cristo em forma de chama, o ser de luz envolto em fogo e asas. Diziam que, quando a alma alcança a união com Deus, ela desperta o dragão dourado em seu peito, a força do Espírito Santo, o sopro ardente do Logos universal. Esse é o verdadeiro mistério do dragão. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Seu corpo simboliza o elemento da terra. Sua respiração representa o fogo, suas asas o ar e sua morada nos mares, o elemento da água. Ele é a totalidade dos 4 elementos, unidos pelo quinto, o éter, a luz viva. Por isso, o Cristo dragão é o ser completo, a encarnação do equilíbrio absoluto, o espírito feito carne. Enquanto a religião institucional ensinava o medo do dragão, os alquimistas medievais o buscavam. Eles sabiam que matar o dragão significava apenas dominar o fogo interno, transformar o caos em ordem, o instinto em sabedoria. O herói que enfrenta o dragão na mitologia não o destrói realmente, ele o integra. E assim, o homem comum se torna o Cristo desperto. Essa é a verdade que foi escondida. O dragão não é o adversário de Cristo, mas o seu símbolo mais profundo. Ele é o Cristo primordial antes da encarnação, o fogo do Verbo antes de se tornar palavra. É a luz viva que queima em cada estrela, em cada átomo e em cada alma. O código do dragão começa aqui, na redescoberta dessa força esquecida. Quando o buscador desperta o dragão interior, ele acende o Cristo em si, e então compreende que o fogo que um dia temeu sempre foi a própria presença de Deus dentro dele. Há um livro que não pode ser impresso, porque é escrito com fogo,
um livro que não se lê com os olhos, mas com o coração desperto. Esse é o livro da luz viva, o verdadeiro evangelho oculto, o registro invisível onde a consciência de Cristo foi impressa não em papel, mas na própria estrutura do universo. Quando os antigos místicos diziam que, no princípio, era o Verbo, não falavam de palavras humanas, mas de uma vibração viva, uma frequência divina que se manifestou como luz. Essa luz é o Logos, a consciência que dá forma a todas as coisas. O Cristo é essa luz personificada, e o livro é o campo onde essa luz foi inscrita, para que cada alma pudesse um dia lê-la dentro de si. O livro da luz viva não está escondido em um templo, nem guardado em cofres do Vaticano. Ele pulsa no interior de cada ser humano, em forma de memória sagrada. É a lembrança do que fomos antes da queda, antes da separação entre o humano e o divino. É o livro da vida de que fala o Apocalipse. Não um registro moral, mas um código de energia, um mapa do espírito. Os gnósticos chamavam isso de Evangelho da Verdade. Eles diziam que as palavras de Jesus eram apenas ecos do verbo original e que o verdadeiro ensinamento não era transmitido por letras, mas por luz. Por isso, os iniciados descreviam Cristo não como um mestre de palavras, mas como um emissor de vibrações, aquele que falava em luzes. Cada parábola, cada milagre e cada gesto continham um código energético, uma assinatura espiritual capaz de ativar algo no observador. Quando ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não se referia à audição física, mas à capacidade de perceber o som oculto por trás da forma, a música silenciosa do espírito. Esse é o evangelho oculto, a sabedoria que foi codificada em símbolos para sobreviver ao tempo e à censura. Por trás das letras do Novo Testamento, escondem-se camadas de significados alquímicos e cósmicos. A luz do mundo é a energia do sol espiritual. O reino dos céus é o estado de consciência desperto. A ressurreição é o renascimento da alma através da luz viva. Os mestres herméticos afirmavam que esse evangelho não poderia ser compreendido por quem ainda vive preso à letra morta. A letra é a casca, o espírito é o fruto. Aquele que lê apenas com a mente enxerga histórias, mas aquele que lê com o coração vê revelações. E então percebe que o evangelho é um espelho. Quando você olha para ele com olhos de luz, ele reflete a sua própria divindade. Segundo antigas tradições gnósticas, existia uma ordem secreta de discípulos, guardiões do livro da luz viva. Eles não copiavam textos, mas transmitiam energia. Reuniam-se em silêncio, em templos subterrâneos ou desertos distantes, e praticavam rituais de luz, em que o verbo era som puro, o fogo era consciência, e o corpo tornava-se veículo do espírito. O batismo não era feito apenas com água, mas com fogo e sopro, a tríade do renascimento interior. Esses iniciados sabiam que o Cristo deixou um evangelho interno destinado não à mente coletiva, mas à alma desperta. Por isso ele dizia, o reino está dentro de vós. O verdadeiro cristianismo é um caminho de luz interior, não de crença externa. É uma ciência espiritual, o estudo da vibração divina que dá vida à alma. Mas quando a religião institucional tomou o poder, ela precisou apagar esse conhecimento. O livro da luz viva foi substituído por doutrinas e dogmas. O evangelho interno foi reduzido a leis externas. O fogo se apagou, restando apenas a fumaça das palavras. E o homem esqueceu que o verbo que cria o mundo também habita em si mesmo. Contudo, a luz não pode ser destruída, apenas encoberta. Ela continuou viva nas entrelinhas, nos símbolos, nos sonhos dos místicos e nas visões dos poetas. Cada alma que desperta reabre esse livro sagrado e, ao fazê-lo, ativa o código que dorme em seu coração. O livro da luz viva é o DNA espiritual da humanidade, é a chama que conecta todos os seres ao Cristo cósmico, o sol que brilha no centro de cada célula, de cada estrela, de cada universo. Quando você desperta essa luz, começa a ler o Evangelho não nas páginas da história, mas no tecido da realidade, e então compreende o mistério. O Cristo não veio apenas ensinar, veio lembrar. Lembrar que cada um de nós é uma palavra viva no grande livro da criação, e que o Evangelho verdadeiro não se lê, ele se vive,
Há uma força adormecida no coração do ser humano, uma energia que, quando desperta, faz o corpo tremer, a mente silenciar e a alma recordar quem realmente é. Essa força é o código do dragão, o selo da luz viva, impresso no sangue, no espírito e na consciência. Em tempos antigos, os iniciados sabiam que o Cristo não era apenas um homem, mas uma frequência, uma vibração tão pura que transformava tudo ao seu redor. Ele irradiava uma luz que não vinha do sol externo, mas do sol interno, o fogo divino que habita o centro de toda a vida. Essa é a essência do código do dragão, o despertar dessa frequência crística que dorme em cada ser humano desde o princípio. O dragão, símbolo dessa força, representa a energia primordial de Deus em movimento. É o poder criador, o sopro que gera mundos, o fogo que purifica, a serpente que ascende pela coluna vertebral em espiral de luz. Em linguagem mística, esse fogo é o mesmo que os orientais chamaram de Kundalini e que os cabalistas nomearam como Shekinah, a presença divina que se eleva do mundo material até o trono do Altíssimo. Quando Cristo dizia, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele estava revelando a tríplice natureza desse código. Caminho, porque o fogo acende dentro de nós, guiando a alma do mundo terreno ao celeste. Verdade, porque o dragão queima as ilusões e revela o que é eterno. Vida, porque essa luz é o próprio hálito de Deus, circulando no sangue e no coração. O código do dragão é o mistério da transmutação. Ele transforma o chumbo do ego no ouro da consciência. Essa é a mesma alquimia que os antigos praticavam em seus laboratórios simbólicos, não para criar ouro físico, mas para despertar o ouro solar da alma. O verdadeiro alquimista era aquele que, dominando o fogo interno, aprendia a converter a ignorância em sabedoria, o medo em amor, a morte em ressurreição. Em termos espirituais, o fogo do dragão é o Espírito Santo. É a energia crística que se move em espiral, purificando o corpo e elevando a mente. Quando esse fogo desperta, ele abre os 7 selos, os 7 centros de energia que os místicos do Oriente chamam de chakras. Cada selo que se abre revela uma nova dimensão do ser. Quando todos estão abertos, a serpente se torna dragão e o homem se torna Cristo vivo. Os antigos textos gnósticos falam sobre esse código como um segredo reservado aos puros de coração. Não é um poder físico, mas um estado de consciência. Para acessá-lo, é preciso atravessar o deserto interior, o mesmo deserto onde Cristo enfrentou o tentador. Esse tentador não era um ser externo, mas o instinto não iluminado, o fogo bruto que ainda não foi purificado. Domar o dragão interior é o primeiro passo. Integrá-lo, o último. O código do dragão também é o mapa da alma. Ele mostra o caminho do fogo, espírito, descendo à matéria, e da matéria retornando à luz. Essa espiral eterna é o movimento da criação. Tudo que desce um dia sobe, tudo que se densifica um dia se dissolve. E assim, o ciclo divino se repete, purificando o universo como uma respiração cósmica. Na Cabala, isso é chamado de subida da Shekinah. No hermetismo, obra de reintegração. No cristianismo místico, ressurreição. Todos falam do mesmo processo, a ativação do Cristo interno, o retorno da centelha à sua origem. O símbolo do dragão também carrega outro segredo. Ele é a união dos opostos. Seu corpo reptiliano representa a terra, a matéria, a sombra. Suas asas, o espírito, o céu, a luz. Quando essas duas forças se unem, nasce o homem solar, o Cristo alquímico. Essa é a chave do código. Equilibrar o fogo e a água, o masculino e o feminino, o céu e a terra dentro de si. O sangue do cordeiro, tão citado nas Escrituras, é na verdade o sangue solar, o fluido vital carregado pela luz viva. Os alquimistas chamavam isso de elixir rubrum, o elixir vermelho, símbolo do sangue espiritual que vibra com a energia do Cristo dragão. Quando a consciência vibra nessa frequência, o corpo se torna templo de luz, e o Verbo volta a criar através do som e da intenção. Os antigos sabiam que as palavras do Cristo eram códigos vibracionais. Cada frase, cada gesto, cada cura continha uma assinatura energética capaz de despertar o fogo latente nas almas prontas. É por isso que ele dizia: "As obras que eu faço, vós também as fareis,
Ele não falava de milagre físico, mas da capacidade divina adormecida no ser humano, o fogo do dragão sagrado. Despertar esse código é lembrar-se do seu verdadeiro nome. É quando a alma reconhece sua origem divina e percebe que nunca esteve separada do todo. A cada oração sincera, a cada ato de amor, a cada gesto de compaixão, o fogo se reacende e, pouco a pouco, o dragão volta a abrir suas asas, iluminando o templo do coração. O Código do Dragão é o manual oculto da ascensão. Ele ensina que o Cristo não vem de fora, ele emerge de dentro. Que a salvação não é uma promessa, mas um processo de iluminação. E que o fogo que o mundo teme é o mesmo que purifica e devolve à alma sua realeza perdida. Quando o buscador compreende isso, algo muda para sempre. Ele percebe que o inferno e o paraíso estão dentro dele, e que o dragão, longe de ser o inimigo, é o anjo do renascimento. O verdadeiro discípulo de Cristo não teme o fogo, ele o acolhe, pois sabe que no centro da chama habita a luz viva. No princípio, antes de existir o tempo, havia apenas o silêncio. Desse silêncio, nasceu um suspiro, e esse suspiro dividiu-se em duas forças, o fogo e a água. Duas correntes opostas e complementares, que dariam origem a tudo o que existe, espírito e matéria, céu e terra, luz e sombra. O fogo é o princípio ativo, masculino, expansivo. É o sopro do espírito que cria, transforma e ilumina. A água é o princípio receptivo, feminino, acolhedor. É o ventre cósmico que recebe a semente da luz e a dá forma. Juntos, eles são o mistério da criação, a dança eterna entre o Pai e a Mãe divinos, de cuja união nasce o Filho, o Cristo. No livro da Luz Viva, o Cristo é o ponto de equilíbrio entre essas duas correntes. Ele é o dragão alado, criatura de fogo e água, de céu e abismo. Seu corpo brilha com a luz do sol, mas suas entranhas mergulham nas águas profundas da compaixão. O Cristo dragão não rejeita a matéria nem idolatra o espírito. Ele une os dois em um só ser desperto. Na linguagem dos alquimistas, o fogo representa o enxofre, a chama ardente da consciência divina. A água representa o mercúrio, o princípio da vida fluida e imutável. O casamento alquímico entre eles gera o ouro espiritual, o estado de iluminação. É por isso que nas antigas iniciações, o discípulo era provado primeiro pelo fogo e depois pela água. Pelo fogo queimava-se o ego, pela água dissolviam-se as ilusões. Somente aquele que sobrevivia às duas provas tornava-se apto a portar a luz viva. O Cristo passou por esse processo. Seu batismo nas águas do Jordão representava a purificação da alma pela corrente feminina, lunar de Madalena e da Mãe Divina. Sua transfiguração no Monte Tabor, envolto em luz e fogo, simbolizava a vitória da corrente solar, o domínio sobre a matéria. E na cruz, o ponto de encontro entre o alto e o baixo, as duas forças finalmente se reconciliam. O sangue, fogo, e a água, vida, que saem de seu lado, são o sinal visível dessa união cósmica. O fogo e a água são também as duas naturezas humanas, o impulso e a emoção, a razão e o sentimento, o querer e o acolher. Enquanto essas correntes estiverem em conflito, o homem vive dividido, buscando fora o que só pode encontrar dentro. Mas quando o fogo interno encontra a água do coração, nasce o equilíbrio. Esse é o segredo do dragão, a harmonia entre o poder e o amor. Em muitas tradições antigas, o dragão era chamado de Senhor das Duas Correntes. No Egito, o deus Sobek, metade crocodilo, metade homem, reinava sobre as águas do Nilo e o fogo do sol. Na China, o dragão dourado controlava as chuvas e o relâmpago, símbolos da fertilidade e da iluminação. E entre os gnósticos cristãos, Cristo era descrito como o ser de dupla natureza, o Filho que une o Pai Celeste e a Mãe Terrena, espírito e matéria reconciliados em um só corpo de luz. A água sozinha mergulha no esquecimento. O fogo, isolado, destrói, mas juntos eles geram vida. Assim também acontece dentro de nós. Quando apenas seguimos o fogo da mente, queimamos. Quando apenas flutuamos nas águas da emoção, nos afogamos. Mas quando equilibramos os dois, quando o coração se aquece com sabedoria e a mente se suaviza com amor, o Cristo desperta.
A Cabala ensina que o universo foi criado a partir da interação entre o fogo de Chokhmah, a sabedoria divina, e as águas de Binah, o entendimento. O resultado é Tiferé, o centro solar, o Cristo interno. Em termos humanos, isso significa que o Espírito se manifesta plenamente quando amor e sabedoria se unem. Esse é o verdadeiro batismo, o mergulho do fogo no coração da água e da água no fogo da consciência. O código do dragão se manifesta por meio dessas duas correntes. O fogo ascende pela coluna vertebral, despertando a força divina. A água desce pelo coração, trazendo paz e compaixão. Quando ambas se encontram, nasce o raio do Cristo, uma explosão silenciosa de luz que atravessa o ser. É o momento em que a alma recorda: eu e o Pai somos um. A tradição Rosa Cruz dizia que o iniciado devia beber a água que arde e respirar o fogo que acalma. Essa linguagem paradoxal descreve o estado do ser iluminado, aquele que aprendeu a encontrar frescor na chama e calor no oceano. Pois o Cristo não é o extremo, mas o equilíbrio. Ele não destrói o fogo nem apaga a mágoa, ele os faz dançar. Quando o buscador desperta o fogo e a água dentro de si, o corpo torna-se templo e o coração altar. O sangue começa a vibrar com uma luz sutil e o espírito se move livremente, como vento entre as ondas. Nesse momento, o ser humano volta a participar conscientemente da criação, não como espectador, mas como co-criador. Assim, o segredo das duas correntes revela o verdadeiro poder da luz viva. O fogo da vontade desperta o espírito. A água da compaixão sustenta a alma. E quando essas duas forças se unem, nasce o dragão dourado, a imagem viva do Cristo dentro do homem. Dentro de cada ser humano há uma chama silenciosa, uma centelha divina que pulsa no centro do peito, como se fosse o eco do primeiro Fiat Lux, o Raja Luz, pronunciado no início da criação. Essa chama é o coração do dragão, o fogo espiritual que une a consciência humana à essência crística. Ela não pertence à carne, mas à alma. É o que as antigas tradições chamavam de anima mundi, em miniatura, o fogo vivo do espírito que habita cada criatura e busca se manifestar plenamente através da vida. No simbolismo esotérico, o coração é o altar do mundo interior, o ponto de convergência entre o que é terreno e o que é celeste. Quando as antigas escolas de mistério falavam em guardar o fogo sagrado, não se referiam apenas a um ritual externo, falavam de proteger essa chama interna do esquecimento, da frieza e da ignorância espiritual. O Cristo interior, nesse contexto, é o despertar desse fogo. É o momento em que a alma reconhece que o verdadeiro templo não está nas montanhas nem nas igrejas, mas dentro do próprio ser. O dragão de Cristo não é o monstro das lendas, mas o símbolo da energia que se eleva e se transforma. Em muitas tradições, o dragão representa a força primal, o fogo serpentino que, quando domado, torna-se luz consciente. No Oriente, essa energia foi chamada de Kundalini, o dragão adormecido na base da coluna que, ao acender, desperta os 7 selos da consciência. No Ocidente, os alquimistas viam o mesmo princípio como o ignis naturae, o fogo natural, que precisa ser purificado e elevado até se tornar o ouro do espírito. Despertar o coração do dragão é compreender que o amor divino não é apenas emoção, mas energia criadora. É o amor que queima as impurezas do ego, que dissolve a separação entre o eu e o todo. Por isso Cristo dizia: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Não falava de destruição, mas de transmutação. Esse fogo é o mesmo que os místicos chamaram de fogo do Espírito Santo, a energia que ilumina sem consumir, que aquece sem ferir, que renova sem destruir. O coração do dragão é o ponto onde esse fogo encontra a água, onde a paixão divina se une à compaixão humana. Quando essa união ocorre, nasce o verdadeiro Cristo interior, não como uma figura mítica, mas como uma presença viva dentro do ser. É o momento em que o indivíduo percebe que não há separação entre ele e o cosmos, entre o Criador e a criação. A chama e o sopro tornam-se um só. Essa realização não é apenas mística, ela tem um reflexo real no corpo e na mente. Quando o fogo interior desperta, ele ilumina os recantos escuros da alma.
as sombras, os medos, os traumas, revelando o que precisa ser transformado. O processo pode ser intenso, às vezes doloroso, pois o fogo não apenas aquece, ele purifica. É por isso que, em tantas tradições, o iniciado passa por um batismo de fogo, simbolizando a morte do velho eu e o nascimento do novo. A chave está em manter o fogo equilibrado. Se ele se eleva sem sabedoria, consome. Se é reprimido, apaga-se. O Cristo interior é o equilíbrio entre o fogo da vontade e a água da compaixão, entre a ação e a entrega. Quando esse equilíbrio é alcançado, o coração se torna o verdadeiro trono do Espírito, e o dragão, antes temido, torna-se o guardião da luz. O livro da luz viva fala dessa chama que nunca se apaga. Ele nos lembra que cada batida do coração é uma lembrança de que a vida pulsa com o mesmo ritmo do universo. Quando escutamos esse ritmo, quando sentimos o coração como o altar do fogo sagrado, começamos a perceber que Cristo nunca partiu. Ele apenas se oculta dentro de cada pulsação, aguardando que olhemos para dentro e reconheçamos: eu e o Pai somos um. O coração do dragão, portanto, é a revelação de que o mistério da salvação nunca esteve fora. Ele está no centro do ser, onde o fogo da divindade e a ternura da alma se encontram. Aquele que desperta essa chama se torna luz viva, um sol em miniatura irradiando a sabedoria e o amor do Cristo cósmico. E quando o coração humano arde em sintonia com o coração do universo, o dragão sagrado se eleva, não como fera, mas como espírito alado, o testemunho de que o fogo de Deus vive em nós e através de nós. Há figuras na história que atravessam os séculos envoltas em névoa e mistério. Nenhuma talvez seja tão incompreendida quanto Maria Madalena, a mulher que nas Escrituras aparece primeiro aos pés da cruz e depois diante do túmulo vazio como a primeira testemunha da ressurreição. Contudo, por trás da imagem deturpada que a Igreja oficial construiu, a da pecadora arrependida, esconde-se a verdadeira identidade de uma iniciada da luz, a portadora do segredo mais antigo da humanidade, o Código do Dragão de Cristo. Nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Maria e no Pistis Sophia, Madalena não é apresentada como discípula comum, mas como aquela que compreendia os mistérios mais profundos da palavra do Mestre. Jesus a chama de a mulher que vê com o coração e confia a ela ensinamentos reservados apenas aos que despertaram o fogo interior. Essa relação não é romântica no sentido humano, é hierogâmica, ou seja, uma união sagrada entre o princípio solar, Cristo, e o princípio lunar, Sofia Madalena. Maria Madalena representa o aspecto receptivo da divindade, o vaso alquímico onde o fogo do Cristo se manifesta. Em sua energia, o dragão da luz encontra repouso e direção. O Cristo é o fogo, Madalena, a água. Juntos, formam o casamento cósmico que gera a luz viva, a centelha redentora que liberta o ser humano da dualidade. Assim como o sol e a lua se equilibram no céu, Cristo e Madalena representam as duas metades de uma mesma consciência divina. As tradições esotéricas que sobreviveram à perseguição, templários, rosacruzes e linhagens gnósticas, preservaram essa visão sob o símbolo do Graal. O cálice tão buscado por cavaleiros e alquimistas não era um objeto físico, mas o útero espiritual de Madalena, o recipiente do fogo crístico. Ele representa o coração humano purificado, capaz de conter a luz viva sem ser consumido por ela. Por isso, os antigos diziam que o verdadeiro Graal não está nas montanhas, mas dentro daquele que aprendeu a unir o amor e a sabedoria. Maria Madalena é também chamada de guardião da luz, pois foi ela quem manteve viva a chama do Cristo após sua partida. Enquanto os discípulos fugiam confusos e tomados pelo medo, foi Madalena quem permaneceu. E por isso, segundo as Escrituras apócrifas, ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Não por acaso. Apenas quem guarda a luz em seu interior é capaz de reconhecê-la quando ela se manifesta. O dragão aqui não é a fera vencida, mas a força ascendente da consciência que Maria aprendeu a despertar. Em algumas tradições orientais, essa energia é representada como uma serpente de fogo, a Shakti, que sobe pela coluna até o coração e a coroa, unindo o humano ao divino. Madalena, como sacerdotisa,
dominava essa arte, a de canalizar o fogo da criação com pureza e amor. Ela não foi apenas a seguidora de Cristo, mas sua contrapartida energética, o reflexo vivo de seu poder na matéria. Nos mistérios do dragão de Cristo, cada iniciado deve despertar dentro de si essa união. O Cristo solar e a Sofia lunar. O guardião da luz é aquele que mantém essa chama acesa, que não deixa o fogo espiritual se perder nas sombras do ego. Maria Madalena é o arquétipo desse guardião, a alma que carrega o código do amor redentor e o transmite em silêncio, por meio da presença e da compaixão. A igreja primitiva sabia desse poder, mas temeu sua força. Transformar Madalena em símbolo de pecado foi uma forma de apagar o feminino sagrado, o princípio que equilibra o fogo do Logos com a doçura da sabedoria. Quando o feminino é suprimido, o dragão interior se desequilibra. O fogo se torna destrutivo e a luz se fragmenta. É por isso que o retorno de Maria Madalena à consciência coletiva, hoje, é um sinal de restauração do equilíbrio espiritual da humanidade. O guardião da luz, portanto, não é uma figura externa, mas um estado de consciência. É a voz de Madalena dentro de cada ser humano, lembrando que o amor é a única chama que não fere. Quando o coração se torna Graal e o fogo do Cristo se acende dentro dele, o dragão sagrado desperta, não como fera, mas como sabedoria viva. Na visão mais profunda dos mistérios, o Cristo e Madalena são o reflexo do sol e da lua interiores. O sol desperta, a lua reflete. O Cristo ensina, Madalena guarda. Juntos, criam o caminho da luz viva, o retorno do ser à sua origem divina. E talvez esse seja o verdadeiro segredo do livro da luz viva. Compreender que a salvação não é um ato, mas uma dança entre o fogo e o amor, entre o verbo e o silêncio, entre o Cristo e a guardiã que o sustenta. No coração de quem entende isso, nasce o verdadeiro dragão, uma chama consciente, serena e compassiva, que ilumina o mundo sem jamais se apagar. Desde o início da história sagrada, a serpente foi um enigma. No Gênesis, ela aparece como o símbolo da tentação e da queda. No Apocalipse, como o dragão derrotado pelo Cristo. Mas entre esses dois extremos, existe um mistério esquecido. A serpente não foi criada como inimiga de Deus, e sim como instrumento da consciência, portadora de um poder que a humanidade ainda não compreendeu plenamente. Redimi-la é redimir a própria energia da criação, o fogo que anima a vida e desperta o divino no ser humano. No Jardim do Éden, a serpente oferece a Eva o fruto do conhecimento. Essa narrativa, lida literalmente, parece um ato de rebeldia, mas sob o olhar dos iniciados, é o primeiro passo da alma em direção à consciência. Antes do pecado original, o homem e a mulher viviam num estado de inocência inconsciente. Não sabiam que eram deuses adormecidos. A serpente, símbolo da sabedoria antiga, oferece-lhes o despertar. Se comerdes deste fruto, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa é a promessa do dragão luminoso. O mesmo fogo serpentino que, quando desperto, faz o ser humano perceber sua verdadeira natureza divina. O que a religião chamou de queda é, na verdade, o mergulho do espírito na matéria. A serpente desce para habitar o pó da terra, simbolizando o poder divino aprisionado no corpo físico. O fogo do Éden torna-se latente dentro de cada ser humano, enrolado na base da coluna, como descrevem as tradições orientais sob o nome de Kundalini. A história do Éden, então, não é sobre punição, mas sobre a jornada do retorno. A serpente que deve ascender novamente ao céu, unindo a terra e o espírito, a carne e a luz. Nas tradições gnósticas, essa mesma serpente é vista como Sofia, a sabedoria que caiu do pleroma divino e buscou se reerguer através do arrependimento e da gnose. Sofia é o reflexo feminino de Deus, e sua queda é a queda da humanidade, mas sua redenção é também a nossa. Quando Cristo desce ao mundo, ele não vem destruir a serpente, mas iluminá-la, restaurar seu brilho original. Por isso Jesus diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui, ele não amaldiçoa a serpente, ele a reintegra como símbolo da sabedoria equilibrada pelo amor. Os antigos alquimistas compreenderam esse mistério em profundidade. Em seus tratados,
A serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros, representa o ciclo eterno de morte e renascimento, de queda e ascensão. Ela é o símbolo do universo que se regenera em si mesmo, a força que dissolve e recria, o veneno que também é cura. A serpente redimida é o fogo da vida que, ao ser purificado, torna-se luz espiritual. É o mesmo fogo que Cristo desperta ao dizer: "Eu sou a luz do mundo". No Apocalipse, João descreve uma batalha final entre o dragão e o cordeiro. A leitura superficial sugere um confronto entre o mal e o bem, mas nos mistérios internos, essa luta representa o encontro do poder e da pureza, a integração das forças que antes estavam separadas. O cordeiro, símbolo da inocência divina, não mata o dragão, ele o transforma. O fogo destrutivo torna-se fogo criador. A serpente rastejante torna-se serpente alada, o dragão da luz viva que ascende novamente aos céus. Quando o ser humano desperta o Cristo interior, o mesmo processo ocorre dentro de si. O instinto, antes visto como pecado, é transmutado em energia espiritual. O desejo torna-se devoção, o medo torna-se sabedoria, e o corpo deixa de ser prisão para tornar-se templo. A serpente redimida é o símbolo desse casamento interno entre o céu e a terra. É a vitória do amor sobre o julgamento, da consciência sobre a ignorância. Por isso, nos textos herméticos, lê-se que, sem o veneno da serpente, não há medicina que cure. O que significa, sem descer às profundezas da própria sombra, o homem jamais encontra a luz verdadeira. A serpente representa a energia primordial que, quando negada, corrompe, mas quando aceita e santificada, liberta. Do Éden ao Apocalipse, a serpente percorre o mesmo caminho que o ser humano, o da queda à ascensão. No início, ela é o fogo disperso na matéria. No fim, é o dragão coroado pela luz, unido ao cordeiro em perfeita harmonia. É o ciclo da redenção universal, o retorno do poder à pureza, da sabedoria ao amor. A serpente redimida, portanto, é o próprio Cristo dentro de nós, o fogo que, tendo conhecido as trevas, aprende a iluminar sem queimar. Quando esse fogo se desperta, o homem deixa de ser prisioneiro da história e se torna coautor da criação. Ele compreende que o paraíso nunca foi perdido, apenas esquecido, e que o verdadeiro Apocalipse não é o fim do mundo, mas o revelar da luz viva que sempre esteve escondida sob a pele da serpente. Depois de atravessar eras de silêncio e esquecimento, o dragão de luz desperta novamente no coração da humanidade. Não surge em templos ou palácios, mas no interior de cada alma que busca a verdade oculta. Ele não é apenas um símbolo, é uma energia viva, um código ancestral que pulsa no sangue, na mente e na essência do ser, pronto para guiar aqueles dispostos a despertar o Cristo interior. O dragão de luz é a manifestação da consciência crística em sua totalidade, o equilíbrio perfeito entre o fogo que ilumina e a água que nutre, entre o poder que transforma e o amor que sustenta. Ao contrário do dragão das lendas, temido como fera destruidora, este dragão é o guardião da sabedoria, o protetor do conhecimento que a humanidade perdeu. Ele representa a integração do espírito e da matéria, a reconciliação do céu com a terra dentro do ser humano. A história do dragão de luz é cíclica. Ele sempre surge em tempos de escuridão para lembrar a humanidade de sua origem divina. Nos primórdios, ele se manifestou nas tradições gnósticas, nos templos secretos e nos corações dos iniciados. Depois, a luz foi obscurecida pelas estruturas religiosas, pelos dogmas e pelo medo. Mas a chama nunca se apagou, apenas permaneceu adormecida, aguardando aqueles que tivessem coragem de buscar a verdade além das aparências. O retorno do dragão não é externo, mas interno. Cada ser humano que desperta o Cristo interior participa do retorno coletivo dessa luz. É quando o coração se torna grau, quando o fogo do espírito e a água da alma se encontram, e a serpente que antes rastejava na sombra acende como dragão alado, irradiando luz viva. Este despertar transforma o homem comum em co-criador da realidade, capaz de perceber a teia invisível que une todas as coisas. Os símbolos que acompanham o dragão de luz carregam mensagens codificadas para aqueles que sabem interpretar. Suas escamas refletem a luz das estrelas, indicando que a sabedoria é simultaneamente terrena
e celestial. Suas asas representam a liberdade da consciência, que se eleva acima do medo e da ignorância. Seu sopro não destrói, mas purifica. É o fogo do Espírito Santo em ação, despertando memórias esquecidas, lembranças do Éden e do pacto original com a luz viva. As tradições gnósticas e esotéricas falam de um código do dragão, uma frequência vibracional capaz de harmonizar corpo, mente e espírito. Esse código não é transmitido por livros ou palavras, mas por experiências vivenciais, meditação, oração e atos de compaixão. Cada gesto alinhado com a verdade interior ativa o código, aproximando o ser humano da manifestação plena da luz viva. O dragão de luz também representa a reconciliação com o passado. Ele lembra que toda experiência, por mais dolorosa que seja, contém sementes de iluminação. As quedas do ego, os erros e as sombras não são punições, mas degraus para o despertar. Quando compreendemos isso, o medo desaparece e a consciência se abre para o amor incondicional. O dragão não exige submissão. Ele convida a união consciente com o divino que habita dentro de cada um. O retorno do dragão é, portanto, um chamado coletivo. Ele anuncia que a humanidade pode reencontrar a luz viva que sempre existiu, restaurando o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a matéria e o espírito, entre a ação e a contemplação. É a promessa de um novo ciclo, onde a energia crística não é privilégio de poucos, mas a herança de todos que buscam despertar. Na prática, essa transformação ocorre quando o ser humano permite que o coração se torne o trono da consciência, quando o fogo da vontade é equilibrado pela água da compaixão e quando o dragão interno é reconhecido como aliado, guardião e mestre. Nesse estado, cada pensamento, cada palavra e cada ação se torna um veículo da luz viva, irradiando harmonia e sabedoria ao mundo. O dragão de luz não é um mito do passado. Ele é o futuro encarnado no presente, esperando que cada ser desperto reconheça a sua presença. Ele não é conquistado por força, mas revelado pela entrega, pela meditação e pela prática do amor consciente. Quando o dragão desperta em cada coração, a humanidade inteira caminha em direção a uma nova aurora espiritual, marcada pela redenção da consciência e pela restauração da luz viva. Assim, o retorno do dragão de luz anuncia a nova aliança, não uma aliança externa de leis e dogmas, mas a aliança interna entre o ser humano e o divino que habita nele. É o reencontro com a verdade primordial, o despertar do Cristo interior e a manifestação do dragão sagrado em toda a sua glória, não como destruidor, mas como guia da luz que vive em cada um de nós. Em todos os ciclos da história, surge um momento em que a escuridão parece prevalecer e o homem esquece a luz que pulsa dentro de si. Mas assim como o sol se levanta todas as manhãs, um novo sol desponta na consciência humana, uma aurora interior que anuncia a ascensão de uma era de luz viva, de reconexão com o Cristo interior e com o dragão de luz que habita cada coração. O novo sol não é apenas um astro físico, mas um símbolo da luz espiritual emergente que purifica, aquece e desperta. Ele representa a consciência expandida, a lembrança de que o ser humano não é apenas matéria, mas espírito em experiência, e que o fogo da divindade, outrora adormecido, pode novamente irradiar plenamente. Cada despertar interior é um raio desse novo sol, e cada alma iluminada contribui para acender o firmamento coletivo. Assim como no amanhecer, há um momento de transição, onde a sombra ainda é visível, mas não domina. O novo sol nasce sobre a escuridão da ignorância e do medo, transformando a noite da separação em claridade de unidade. É o tempo em que os códigos do dragão de luz, os ensinamentos de Cristo e a sabedoria guardada por Maria Madalena convergem, oferecendo ao mundo a possibilidade de renascimento espiritual. A ascensão do novo sol é, em essência, a ativação da consciência crística no coração de cada ser. O fogo do espírito e a água da alma, que antes se equilibravam de maneira instável, agora se encontram harmonizados, gerando luz pura e radiante. É a culminação de todos os processos anteriores, a abertura do coração do dragão, a integração do masculino e feminino divino, a redenção da serpente e o retorno do dragão de luz.
Cada elemento converge para criar um novo ciclo de iluminação e evolução humana. Este sol interior não apenas ilumina o indivíduo, mas o planeta. Cada ser desperto atua como um ponto de luz consciente, irradiando harmonia, compaixão e sabedoria. É como se uma rede invisível se formasse, unindo consciências despertas, permitindo que a energia crística se expanda além das limitações pessoais, tocando comunidades, culturas e gerações. O novo sol é coletivo, pois cada despertar contribui para o despertar de todos. O dragão de luz, agora plenamente consciente, não apenas guia, mas protege e ensina. Ele revela que o verdadeiro poder não está na força bruta, mas na capacidade de equilibrar, transformar e amar. O novo sol é, portanto, o símbolo da maturidade espiritual, onde o homem compreende que sua missão não é dominar o mundo externo, mas iluminar o mundo interno e, através dele, influenciar a realidade coletiva. As tradições esotéricas chamam esse momento de Era do Coração Desperto. É quando o Cristo interior deixa de ser uma promessa distante e se torna realidade viva em cada ato consciente. As leis universais, antes escondidas nos mistérios, passam a ser compreendidas como princípios de criação. A harmonia entre ação e contemplação, entre pensamento e sentimento, entre a luz do sol e a água da lua, todos elementos reunidos no novo sol. A ascensão do novo sol também é um chamado à responsabilidade espiritual. Com a luz vem a consciência daquilo que criamos, pensamos e emitimos. Cada palavra, cada intenção, cada gesto reverbera na rede da vida. Assim, os despertos tornam-se guardiões da luz viva, conscientes de que são co-criadores de um mundo mais harmonioso e alinhado à frequência do Cristo interno. Em síntese, o novo sol é o retorno da humanidade à sua divindade latente. Ele revela que a salvação não é externa, mas interna. Não é uma promessa, mas uma realidade a ser vivida aqui e agora. Cada coração que desperta é um raio desse sol, e cada alma iluminada é um fragmento da luz viva que reconstrói o mundo. O dragão de luz, finalmente libertado da sombra, alça voo pleno, e sua chama se mistura ao brilho do novo sol. Juntos, eles representam o fim dos velhos ciclos de ignorância e o início de uma nova era, onde a consciência desperta, a sabedoria se torna ação e o amor divino guia toda a criação. O novo sol não é um futuro distante. Ele nasce no instante em que cada ser reconhece sua própria luz, acende a chama do coração e decide viver em harmonia com o código do dragão de Cristo. Cada despertar é um amanhecer, cada alma iluminada, um sol que se ergue, trazendo a ascensão da luz viva sobre toda a humanidade.